a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo certo, Bruno. Quero, a princípio, te convidar para acompanhar um assunto que o Felipe Pereira vai trazer aqui para depois a gente poder comentar. Na Câmara de Vereadores de Salto, que cassou o mandato do vereador que foi acusado de importunação sexual. O vereador Daniel Fraga Moreira Bertani, do Podemos, foi cassado depois de uma denúncia de importunação sexual contra uma assessora parlamentar. A decisão foi tomada durante sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Salto. Com 9 votos, o plenário cassou o mandato do parlamentar. Eram necessários 6 para a ação. Uma pessoa se absteve. A sessão durou aproximadamente 45 minutos e o parlamentar já foi comunicado da situação. As informações, conforme o presidente da casa, serão encaminhadas ao cartório eleitoral do município. Na defesa, antes da aprovação do relatório da Comissão de Ética, o parlamentar afirmou que o julgamento da Câmara foi político e não penal e que vai entrar na justiça contra a decisão. O caso aconteceu em 5 de março. Durante uma homenagem no Dia Internacional da Mulher, na Câmara, a assessora parlamentar encostou na parede para que o vereador pudesse passar por um biombo. Porém, Daniel Bertani encostou nas partes íntimas dela, segundo a assessora. Ela relatou à polícia que ficou assustada e procurou o chefe, que também é vereador. Eles buscaram as imagens do circuito interno que flagraram o caso. A defesa da assessora afirmou que foi solicitado junto ao Poder Público registro do boletim de ocorrência com pedido de medida protetiva de forma a resguardar todos os interesses, especialmente por se tratar de mulher e advogada. Na época, o vereador disse que a arquitetura do prédio impedia que 2 pessoas pudessem circular no corredor e pediu desculpas por ter tentado passar no mesmo local ao mesmo tempo. De Campinas, Felipe Pereira. Obrigada, Felipe, pelas informações. Bruno, se tratando de agentes públicos, é comum ter a justificativa de embate político, né? É sempre comum ter a justificativa de embate político, mas a gente não pode esquecer que nesse caso você tem imagens e a Câmara deliberou também, né, Sandra, com base certamente no que colheu, né, junto a essa assessora, no que verificou nas imagens, no que deve já ter dialogado também previamente com o vereador, entendendo que a melhor decisão seria justamente fazer a cassação do seu mandato em virtude dessa questão de importunação sexual. Veja, o próprio vereador, claro, já alegou e disse que vai recorrer da justiça, né, que também está dentro do seu direito ali, mas acho que tem um problema que é um problema maior, né, Sandra? Muitas coisas simbólicas no mesmo dia, né? Uma sessão específica para tratar sobre, né, o Dia Internacional da Mulher, ou seja, todas as pautas relacionadas às mulheres, inclusive as pautas que estão aí dentro do campo da importunação sexual, algo do tipo, e aí o vereador, justamente nesse dia, ainda vai lá e faz um ato como esse, né? Então eu penso assim, a Câmara é soberana, tomou a decisão, acredito eu, com posse dessas informações, das imagens, eu particularmente não vi as imagens, né? Enfim, mas é algo que, de alguma forma, nos chama a atenção por quanto os representantes políticos, mas todos os servidores, todos nós, de maneira geral, temos que nos atentar ao comportamento, né, Sandra? Acho que é uma coisa que mancha, né, de alguma forma, inclusive, a imagem do parlamento e mancha a imagem do próprio vereador em si, que tem que responder, porque se fez, né, de fato isso, conforme foi o entendimento da Câmara, de acordo com o que está sendo relatado com base nas imagens, então tem que ser penalizado com tudo que puder ser penalizado, a fim de que comportamentos como esse não venham a existir mais, né, Sandra? Certamente, viu, Bruno? Por aqui, a Câmara agilizou a votação, passou praticamente todos os projetos previstos na pauta de ontem a respeito, por exemplo, do programa da infância sem pornografia, que a gente já comentou bastante sobre isso. Também a respeito do projeto, que aqui eu quero até fazer a minha correção na colocação de ontem, né? De transformar as câmeras dos radares em câmeras de segurança. Eu tinha colocado de forma inversa aqui ontem, mas foi isso. Foi aprovado, então, esse projeto apresentado de ter as câmeras dos radares para também monitorar a segurança daqui da cidade. E alteração também de como os veículos a serviço do Legislativo
devem ser identificados, passou ontem em primeira discussão. Muitas pautas, né, Sandra? Na verdade, foi uma sessão robusta, né? Só destaquei 3 aqui, mas tem outros, com certeza. É uma sessão robusta, né? No geral, aqui eu também estava vendo as informações junto contigo, né? Então nós temos 16 itens aí que foram colocados, nós tivemos dos 16, 14 aprovados, ou seja, a maior parte deles, você destacou os principais. O que nós tivemos arquivado, que estava gerando uma polêmica, que eu quero chamar a atenção também, do Sandra? Foi rejeitado, na verdade, pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, lembrando que as comissões permanentes, né, para o nosso querido ouvinte, fazem essa análise prévia do projeto, que era um projeto de lei, o 159 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Silva, à época, que alterava um aspecto de uma legislação e trazia dentro dessa alteração uma proibição à presença de crianças e adolescentes menores de 18 anos em todas as comemorações voltadas à defesa dos direitos e da cidadania dos homossexuais no município de Campinas, né? Ou seja, um verdadeiro retrocesso em termos legislativos, inclusive, que não coincide, obviamente, com qualquer tipo de iniciativa. Por isso que, inclusive, a comissão já rejeitou e, como tem ali o poder terminativo, já fez o seu arquivamento de maneira muito sábia, né, quanto a isso. E outro item também, que foi um item que acabou sendo adiado de votação, que é a proposta de criar um programa municipal de desenvolvimento de esporte comunitário, que vai prever aí, entre outras medidas importantes também, que os clubes comunitários juridicamente constituídos e cadastrados junto ao Poder Executivo teriam benefícios, né, como utilizar bens imóveis do patrimônio municipal e também receber orientação técnica do Poder Executivo. Provavelmente o próprio vereador já identificou aí algum problema, né, de constitucionalidade, legalidade ou de operação na prática do projeto. E dentre aqueles que foram aprovados, né, acho que são projetos, novamente, né, Sandra, todos eles de impacto imediato no município, todos aqueles que as pessoas conseguem facilmente verificar, né, conseguem perceber de maneira geral a sua presença ali, né, ou que ele acabou alterando, como foi o caso que você citou dos radares, e aquele das crianças, né, que eu tinha uma preocupação prévia em relação ao projeto, que foi o que eu relatei ainda aqui, para que isso não caísse nenhum tipo de censura ou algo nesse sentido, mas como em Campinas já veio dando problema algumas vezes, né, em relação a certas atividades, o público-alvo, etc., eu continuo, Sandra, achando que a melhor saída é você ter uma classificação indicativa muito clara a respeito daquilo que vai se ter ali, algo muito parecido do que você tem com os filmes, com programas televisivos ou algo nesse sentido, né? E aí, obviamente, as famílias vão entendendo o que é razoável. É óbvio, né? Nenhum tipo de criança deve ser exposta à questão de pornografia ou algo nesse sentido também, então já subentende-se que isso é algo que deveria estar no horizonte. Mas acho que, de maneira geral, para resolver o problema que lá atrás acabou vindo a público, principalmente lá da festa da bicuda e tudo mais, que gerou inclusive processo com a vereadora Paola, que depois acabou sendo arquivado na comissão. Acho que a melhor alternativa seria organizar um projeto, fazer legislativamente algo que deixe muito claro essa questão das classificações indicativas, inclusive dos públicos que são permitidos ou proibidos a depender da classificação indicativa. Acho que resolveria o processo de maneira geral, ao invés de você ficar pensando cada uma das questões e tentar para cada uma delas formular um novo projeto de lei, né? Então ver de alguma forma como unificar isso tudo numa legislação só para enfrentar o problema. Bem colocado, Bruno, e agradeço pela análise do dia. Eu que agradeço, viu, Sandra? Um abraço forte para você, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Claro, amanhã a gente volta aqui para mais um cafezinho aqui. Um abraço. Até lá.